Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Que bom, mais uma vez estamos aqui para cultuar o nosso Deus e temos que dar graças pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui, ter um lugar para congregar como igreja e exaltar o nome dele. Louvamos ao Senhor por isso. Irmãos, abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 26. Salmo de Davi, a oração que ele faz ao Senhor. Coloca diante de Deus em oração a sua postura diante de tantas coisas que ele possivelmente estava vivendo. E nós vamos também fazer a leitura orando desse salmo para iniciar o Salmo de número 26. Louvado seja Deus. Todos encontraram? Vamos ler a palavra de Deus assim. Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me, sonda o meu coração e os meus pensamentos, pois a tua misericórdia tenho adiante dos olhos e tenho andado na tua verdade. Não me tenho aceitado com gente falsa e com os hipócritas não me associo. Detesto a assembleia dos malfeitores e com os ímpios não me assento. Lavo as mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar todas as tuas maravilhas. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde a tua glória reside. Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos sanguinários, em cujas mãos há crimes e cuja mão direita está cheia de subornos. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano, nas congregações bendirei o Senhor. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui diante do Senhor, agradecidos a Ti por mais uma vez o Senhor nos concedeu o privilégio de nos reunir neste lugar para louvar o Seu nome. Deus amado, Deus santo, que nosso desejo e que a nossa postura também diante dos dias que enfrentamos seja não se assentar com os ímpios, não aderir às suas práticas e nem andar, ó Deus, por caminhos que a eles são agradáveis, mas que ao Senhor é totalmente abominável. Que a nossa vida, Deus, nessa terra seja unicamente para glorificar e bendizer o Seu nome, e que a nossa vida seja luz nesse mundo e sal nessa terra por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus querido e santo, que o Senhor possa mover o nosso coração nessa noite para cultuar ao Senhor. Nós desejamos, ó Deus, louvar o Senhor, desejamos agradá-lo, desejamos, ó Deus, que o Senhor também nos fale de acordo com a sua vontade, que o Senhor, por meio da sua palavra, nos exorte, abra os nossos olhos para aquilo que ainda, Deus amado, não estamos enxergando. Deus, desperta-nos para aquilo que estamos dormindo e ajuda-nos, ó Deus, a mudar para que dia após dia possamos ser mais parecidos com o Seu Filho Jesus Cristo. Deus, que o Senhor se agrade de nós e que o nome do Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo, meus irmãos, em Provérbios, capítulo 28. Nós vamos ler os versos 13 e 14. Isso aqui são conselhos. Aquele que escreveu Provérbios, conselhos preciosos, não são promessas, são coisas que devemos nos aplicar no nosso dia a dia. Aqui nós temos o rico conselho de como nós devemos proceder mediante aquilo que fazemos que não agrada ao nosso Deus. Vamos ler Provérbios 28, os versos 13 e 14. Diz assim as Escrituras: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará a misericórdia. Feliz é aquele que sempre teme o Senhor, mas o que endurece o seu coração cairá na desgraça. Vamos orar ao nosso Deus. Nesse momento nós vamos ao Senhor em oração, pedindo que Deus nos perdoe
Deus, tenha misericórdia de nós, como até que tente nos orar, nosso Deus. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, nós não somos surpresas ao Senhor, não existe nada que a gente faça, a gente pense, a gente deseje, a gente até mesmo realize e não seja do Seu conhecimento. O Senhor sabe as reais motivações pelos quais fazemos as coisas e por que as fazemos. Oramos para que o Senhor, ó Deus, possa ter misericórdia de nós e não imputar a nós o nosso pecado. Perdoe, ó Deus, quando o nosso coração se endurece e a gente, Deus amado, não se volta ao Senhor em arrependimento. Tem misericórdia de nós. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa nos vencer. Coloca-nos de joelhos, ó Deus, sempre diante da soberania do Senhor. Pedimos perdão, Deus amado, quando enveredamos por caminhos que não glorificam o Seu nome, quando as nossas atitudes não demonstram que somos Teus filhos. Deus, perdoa-nos, Pai amado, por como somos Tuas ovelhas e muitas vezes queremos andar por caminhos errantes. Senhor, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a enxergar as reais motivações do nosso coração. Nos ajude, Deus amado, a levar cativo ao Senhor todas as coisas que estão dentro de nós. Nos ajude, Deus amado, a viver em santidade, a rejeitar tudo aquilo que nos afasta da Sua presença. Ainda, Senhor, que diante dos nossos olhos essas coisas possam nos trazer algum ganho terreno. Se isso não vai nos levar para perto de Ti, se isso não vai render glórias ao Senhor, Deus, nos ajude a resistir. Deus amado, se estamos em um momento em que vivemos de maneira a buscar glória para nós, e não apontamos para o Senhor, e não rendemos glória somente para o Senhor, nós pedimos a Ti perdão. Se for necessário, Senhor, remova-nos do lugar que o Senhor nos colocou, e infelizmente temos, ó Deus, usado as benesses do Senhor de maneira errônea, não para glorificar o Seu nome, mas para glorificar a nós mesmos. Nós não queremos perder, ó Deus, a alegria da salvação. Nós não queremos, ó Deus, viver de maneira que o Seu Filho Jesus Cristo e aquilo que Ele fez na cruz fosse algo banal. Queremos, ó Deus, viver honrando aquilo que Cristo fez na cruz, todo o Seu sangue vertido naquele madeiro. Ó Deus, perdoa-nos, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, sonda o nosso coração e nos conhece. Prova-nos, ó Pai, e todo o caminho mal que há em nosso coração remove, torna-nos conscientes, mostra a nós que possamos nos envergonhar e nos arrepender no mesmo instante. E o Espírito do Senhor, ao nos convencer, ó Deus, do pecado, da justiça e do juízo, que no mesmo instante possamos cair de joelhos diante da Sua presença, em arrependimento verdadeiro, e buscar no Senhor o que precisamos para afastarmos do pecado que milita em nossa carne todos os dias. E ajuda-nos a viver em santidade, a amar ao Senhor acima dos nossos desejos e vontades. E ajuda-nos, ó Deus, a esmurrar a nossa carne. Sê conosco, Deus, e tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. E eu chamar o pastor Paulo para celebrar a ceia. Boa noite mais uma vez. Todos são bem-vindos a esse momento de adoração a Deus no nome de Jesus Cristo. Que bom que você pode estar aqui nessa noite. Já tivemos o nosso encontro pela manhã, algumas casas que eu estou vendo aqui estavam pela manhã, não muitas, mas foi um tempo bom. Tomamos um café juntos, depois nós participamos do tempo da ceia do Senhor. Graças a Deus, meus irmãos. Eu não sei como que você pensa, mesmo você que é novinho. Acho que a Valéria, que foi um dia que ela falou que eu era pequena, né? Ela olhava uma pessoa de 40 anos, achava muito velha, né? Ela era novinha. E hoje ela chega rápido, né, aos 40, e passa dele muito fácil. Eu não sei como que você pensa, a gente planeja a nossa vida
de uma forma geral, a gente não sabe o que vai ser amanhã. Nós não temos esse poder, graças a Deus. O Senhor só é que sabe. Mas eu penso muito como que vai ser vai sendo, né, a minha velhice, porque é sempre relacionado a Deus. A gente não tem como separar de Deus os nossos pensamentos, né? Eu fico pensando muito na igreja, eu fico sempre pensando, como é que vai ser eu quando estiver mais velho? Como é que eu vou ser? Eu nasci num ambiente, de novo, né? Fui regenerado num ambiente dos irmãos que me ensinaram a amar a igreja, sério mesmo, me ensinaram a amar a igreja. Eu agradeço muito o meu primeiro pastor. Tudo que ele ensinou e falou chegou ao meu coração. Eu me lembro com bastante clareza das pregações dele. Lembro mesmo. Eu me lembro com bastante clareza dos cânticos congregacionais que falou muito ao meu coração, que eram mensagens profundas da palavra de Deus. Eu aprendi, sem ser convertido, a coisas, doutrinas de Deus, por causa, obviamente, da pregação e das músicas, boas músicas cantadas. Daí eu sempre planejei minha vida, aprendi estar nos cultos, todo culto a gente está presente. Aí eu penso assim, eu vou ficando mais velho, como é que vai ser? Como é que eu vou selecionar? Qual culto que eu vou? Então, uma das coisas que eu peço muito a Deus é que, quando eu não puder participar mais dos cultos, que Deus me dê na minha casa uma forma de cultuá-lo, principalmente no dia do Senhor. Sempre peço a Deus assim, que nos meus pensamentos é assim, que eu não tenho que driblar as coisas, Deus, que eu descanse no dia do Senhor. Descanse como? Possível. Eu não mude, mas eu não posso ir no culto por doença, por enfermidade, pernas que não conseguem andar mais, né? Nós temos na nossa igreja hoje pessoas assim. Elas não podem, elas às vezes choram por não poder vir, porque elas fazem um culto. Mas que a alegria de cultuar esteja na nossa casa, esteja presente na minha casa, uma adoração, boas leituras do dia do Senhor e descansar adorando a Deus. Deus me ajude nisso, ajude a mim, a Valéria. Uma hora vai sumindo, né? Vai sumindo os cultos e a gente um dia some também, não dá mais. Mas viver isso intensamente deve ser muito bom, mas eu não sei como vai ser. Mas eu peço a Deus, amo a igreja, porque através da igreja Deus provê muitas coisas para nós. Amém. E para mim, de uma forma especial, Deus me aprovisionou de muitos aprendizados e também de muitos carinhos, muitos bons irmãos convívio com a família de Deus. Então deve ser talvez uma oração, pensar nisso, né? Amar essas coisas. Essas coisas são importantes. A Bíblia fala tanto da igreja como algo bem assim, agradável aos olhos de Deus. Com certeza não é à toa que a Bíblia fala da igreja no Novo Testamento, obviamente, mas você vai ver congregacionalmente lá no Antigo Testamento, era Israel. Fala de uma forma muito especial. São as pessoas que Deus separou deste mundo para adorá-lo. Acho que vão adorá-lo também eternamente. Graças a Deus por isso. Quero convidar os irmãos que vão nos ajudar agora à noite. Agora, meus irmãos, dentro da ceia do Senhor, nós sempre procuramos lembrar que é uma ordem de Jesus Cristo e Ele nos deixou bem claro para a igreja celebrar isso, com certeza para a igreja trazer a sua memória sempre o grande ato de Deus na nossa redenção. Fomos salvos, né? Não é qualquer coisa não. Foi pago um alto preço por causa do meu pecado. A queda que separou-nos de Deus, nós fomos resgatados em Cristo. Nós celebramos então a ceia do Senhor. A ceia para os cristãos, pessoas regeneradas, que amam a Deus e desejam servi-lo. E reconhecem no ato da cruz a sua redenção, a sua grande salvação, a reconciliação sua e minha, obviamente, com Deus Pai. Não havia.
mas em Cristo fomos reconciliados. A ceia nos transporta, né, para esse pensamento, para essa consideração. Então, ao participar da ceia, entenda isso, que você é um privilegiado. A expressão que eu usei pela manhã foi os indignos que são colocados à mesa ali, os esfarrapados, né, estavam sujos, mas aí receberam vestimentas novas e honra para sentar à mesa com o Senhor. Nós somos essas pessoas. Então bendizemos o nosso Deus, ou bendigamos o nosso Deus por tudo isso. O que nós vamos celebrar é isso, aquilo que Ele fez na cruz, dando a sua vida, o seu corpo, simbolizado pelo pão, e dando também o seu sangue, simbolizado pelo vinho. São os elementos que Jesus deixou para nós celebrarmos em memória. Em memória. Então, meus irmãos, é para quem já creu em Jesus, é para quem já foi batizado, é para quem, preferencialmente, está em plena comunhão com a igreja. Tem todo esse significado, tá bom? Nós vamos levar os elementos até aí, recebam, aguardem para nós tomarmos todos juntos. Se pela manhã eu li esse mesmo texto de Mateus, em que ele se reúne com seus discípulos, ele celebra a Páscoa, a última Páscoa. Não poderia haver mais Páscoa depois, porque o Cordeiro de Deus iria morrer na cruz. Então ele estabelece a partir dali a celebração da ceia do Senhor, com esses elementos aqui. Jesus vai tomar o pão, ele vai partir, vai dar para os discípulos, ali, de uma forma simbólica, significando tudo aquilo que iria acontecer daí nos tempos, porque dali a umas horas, que seria a sua própria morte, seu próprio corpo, o seu sangue simbolicamente derramado, né, na cruz do Calvário. E ele explica como deve ser feito este momento. Então ele diz que enquanto eles comiam, Jesus tomou o pão. Aqui eles comiam que a Páscoa, aí vai como que parar e vai dar início ao momento da ceia, estabelecer a ceia, né? Como que ele gostaria que isso acontecesse a partir de então com seus discípulos. E abençoou, e tomou o pão, e abençoando o partiu, e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Comamos, meus irmãos. E ele diz mais, no verso 26, enquanto comiam, e tomando o cálice, ou um cálice, ele rendeu graças, e o deu a eles, dizendo: bebei deles todos, bebamos o cálice. Ele até diz mais: pois isso é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. Amém. Jesus já fez isso. Nós estamos agora trazendo a nossa memória, um ato tão amoroso de Deus. Oremos. Obrigado, nosso Deus, por podermos celebrar esse momento. Obrigado, nosso Deus, porque foi uma verdade, foi um fato, Deus, histórico, não tem como ser desprezado, muito menos, ó Deus, pela tua igreja. Obrigado, Senhor, porque o Senhor moveu, Deus, favoravelmente a nós e por nós, ó Deus, ali na cruz do Calvário. Foi um tempo, Deus, de dor, de humilhação, um tempo de grande sofrimento, mas, ó Deus, haveria de ser assim, porque o tempo todo o Senhor ensinava, ó Deus, por meio dos profetas, desde o princípio, ó Deus, que um cordeiro deveria ser imolado, seu sangue aspergido em favor do pecador.
Só que agora o Senhor faz, ó Deus, com o seu Filho, que morre na cruz por nós. Ó Deus bendito, muito obrigado, Senhor. Hoje nós celebramos, nós cantamos aqui. Nós, ó Deus, te adoramos porque nós fomos salvos. Nós fomos, ó Deus, agora reconsiderados. Nós fomos aceitos, ó Deus, e colocados, ó Deus, como herdeiros do Senhor. Nós fomos, ó Deus, agora salvos. Nós fomos redimidos, fomos, ó Deus, transformados. Não há mais alegria pelo pecado em nós, mas em adorá-lo e em servi-lo, ó Deus, portanto, as coisas que são concernentes ao Senhor, nós, ó Deus, somos gratos. Uma delas, ó Deus, é a igreja do Senhor. Há uma alegria, Pai, contida nos servos do Senhor, por causa da tua igreja, que é por meio dela que o Senhor celebra, é por meio dela que o Senhor permite que isso aconteça. Não acontece nas casas, não acontece, ó Deus, na individualidade de alguém, ó Deus, mas acontece no meio da tua igreja. Então, muito obrigado, Senhor, por esse tempo maravilhoso, que ele se repita, ó Deus, até o dia que o Senhor há de voltar e nos reunir para sempre com o Senhor, quando não mais celebraremos, porque de fato já estaremos com o Senhor, tudo já será, ó Deus, terá terminado. Amém. Ah, Senhor, mas nós estaremos, ó Deus, alegres da tua presença. Amém. Então, bendito seja o teu nome, ó Deus, por essa sombra, por essa amostragem, ó Deus, das coisas eternas, de como que será, ó Deus, um pouco do nosso viver com o Senhor. Muito obrigado, ó Deus. Acalma os nossos corações e pastoreia-nos, ó Deus, porque precisamos do teu pastoreio. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. O Evangelho de João, nós estamos no capítulo 18, e agora que nós terminamos Tessalonicenses, obviamente, nas pregações que estarei fazendo por vezes pela manhã, nós estaremos também usando João para encerrarmos o Evangelho, todo o Evangelho de João. E no Evangelho de João, meus irmãos, há um enriquecimento. Particularmente, estudando o Evangelho de João, a gente vai aprender muita coisa e memorizando bastante, né, da palavra de Deus para as nossas vidas, e particularmente para a minha vida. Então, de vez por outra, né, eu estou sendo levado na minha memória a alguns textos, algumas passagens, fazendo conexões com os demais evangelhos, daquilo que a palavra de Deus fala, especialmente no Evangelho de João. Eu não tenho repetido muitas vezes, mas o Evangelho de João divide basicamente em dois, não mais do que, só se colocarmos 2, 3 divisões seria muito, mas pelo menos 2 divisões com certeza podemos colocar que é do 1 ao 11. Jesus está relatando seus milagres, basicamente, e depois ele vai começar no 13. O 12 é o intermediário, é a passagem, encerra-se tudo que aconteceu até o 11 e começa a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a última semana de Jesus. Depois disso, vai reunir seus discípulos ali no cenáculo, vai ter todo esse momento de preparação para a Páscoa, ele vai ensiná-los que devem servir, vai falar sobre a ceia. João não narra a ceia, não descreve como deve ser a ceia, como os sinóticos descrevem, Mateus, Marcos e Lucas. João apenas fala da ceia, ele fala desse momento, ele aconteceu ali com João, mas João não descreve. João vai escrever o Evangelho lá para os anos 90, talvez até o ano 100. João, quando escreve algumas coisas que ele vê dos outros evangelhos, ele não faz, ele não repete, ele vê como desnecessário escrever. Ele vai fazer uma outra abordagem no seu evangelho, que nos enriquece muito. A maravilha, meus irmãos, disso tudo é a coerência que há então nos 4 evangelhos. A partir do verso do capítulo 13, então ele vai até o final. O capítulo 13 começa aquela última semana de Jesus em Jerusalém, e depois ele ser morto. Quando você pega o capítulo ali 17, com a sua oração, 13 em diante, mas já está nas últimas horas. No 18 ele é preso. Judas chega lá com um pelotão. Alguns dizem que tinha mais de 200
daria um capitão de 1000. A mesma expressão da quantidade que em torno de 400 soldados que foram prender Paulo. Dá para imaginar essa turma, né, de soldados romanos, agora com a guarda também do Sinédrio, e pessoas curiosas, porque eles viram esse pessoal se movimentando. O que está acontecendo? E as pessoas falando, fala aqui, fala ali. Acho que compreenderam alguém, me parece que é o Nazareno. E assim as coisas vão acontecendo. No verso 12, então, fala claramente que ele foi preso. Vamos lá, a leitura, meus irmãos, do 13 até o verso 27. Até o capítulo 19, verso 16, vai estar trabalhando esse momento desse grande sofrimento, julgamento e sofrimento, né, opressivo sobre Jesus Cristo, né, sem culpa, mas sendo condenado. É um julgamento premeditado, tudo já planejado. Nós queremos sim, nós arrumamos o culpado, nós arrumamos provas, nós temos já as provas prontas, a condenação já está assinada. Vamos apenas concluir, né, esse teatro. E conduziram-no primeiramente a Anás por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. E Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote, e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava da parte de fora à porta. Saiu então outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira, ou seja, a mulher que estava cuidando da porta de entrada, disse a Pedro: não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele: não sou. Ora, estavam ali servos e servidores que tinham feito brasas e se aquentavam porque fazia frio, e com eles estava Pedro, aquentando-se também. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhes respondeu: eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga do templo, onde os judeus sempre se ajuntam, e nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei. Eis que eles sabem que eu lhes tenho dito. E, tendo dito isso, um dos servidores que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: assim respondes ao sumo sacerdote? Verso 23. Respondeu-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal. E se bem, por que me feres? E Anás mandou-o amarrado ao sumo sacerdote Caifás. E Simão Pedro estava ali e aquentava-se. Disseram-lhe, pois: não és também tu um dos seus discípulos? Ele negou e disse: não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: não te vi eu no horto com ele, ou lá no jardim? E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Quem não leu antes, lá para trás, não vai entender essa questão do galo. Está lá atrás, capítulo 13, se não me engano, talvez o 14 da surpresa. E lá fala por que esse galo, né? Agora é lembrado que esse galo cantou. E não o cantar do galo propriamente, mas essa cena, esse acontecimento, meus irmãos, mexeu muito e de fato com a vida e o coração de Pedro. Houve uma grande comoção em Pedro. A gente já viu então nos versos passados, aqui no capítulo 18 mesmo, né, que Jesus, após ele orar dentro lá do cenáculo com os discípulos, ele vai para um jardim onde outras vezes diz o texto que ele já estivera ali com seus discípulos. Então era bem conhecido.
Todos conheciam bem aquele lugar, estavam acostumados a estar ali com Jesus, principalmente depois da Páscoa. E pelo menos essa é a terceira, foi a terceira, Páscoa de Jesus Cristo. Porém, um deles, que conhecia bem aquele lugar, não estava com ele. Judas já havia deixado Jesus, e ele tinha saído agora para conduzir os soldados até onde Jesus certamente estaria. Ele sabia os planos. Ele disse para os soldados: olha, pela conversa que eu tive com o mestre, depois que ele sair do cenáculo, ele vai lá para o jardim, e tal hora nós podemos ir, porque encontraremos com ele lá. Por isso que Judas não estava ali com eles, que precisava conduzir esses soldados. O texto de 1 a 11 nos deixa bem claro que Jesus tinha todo o controle. Foi essa mensagem, a última mensagem. É interessante perceber isso, quando fala que Jesus então estava agora caminhando para a cruz, e que Judas denuncia, os soldados vão prendê-lo. Em todo o momento Jesus estava no controle. Há uma cena interessante que acontece quando Jesus pergunta: vocês estão procurando quem? E ele disse: o mestre, Jesus, o Cristo, o filho de Davi, qualquer expressão, mas ele disse: sou eu. Aquelas pessoas caem por terra, aqueles soldados. Não sei se vocês vão se lembrar, mas eu lembro que eu disse uma palavra aqui sobre isso. Um soldado romano, ele tinha soldado romano, ele jamais se ajoelhava diante de qualquer inimigo. Isso é uma regra. Ali eles não ajoelham, eles caem. O poder de Deus se manifestando. Eles estão prendendo o Filho de Deus. Tá? Então daqui até o 19 vai ser esse interrogatório, se vai e vem, chegar a Pilatos, Herodes e por aí afora, até chegar à cruz. O texto de hoje, então, meus irmãos, 13 ao 27, temos esses movimentos iniciais desse julgamento de Cristo. É interessante que é intercalado também com outro movimento aqui, que é o movimento de Pedro. É Jesus lá diante dos seus interrogadores, e Pedro cá fora. E assim a cena vai mudando. Uma hora está lá com Jesus, depois ela volta para Pedro, ela volta para Jesus, e ela vai se encerrar aqui, então, lá fora, com Pedro. Pedro acompanhava de uma forma discreta e não desejando ser percebido. Ele estava lá no pátio externo, provavelmente. Não do templo, meus irmãos, mas do sinédrio, da casa do líder do sinédrio, da casa de Caifás, de Anás. Provavelmente era no mesmo lugar, algo muito grande. Ali residia tanto Caifás, que era o líder, né, dos sacerdotes naquele tempo, mas ele era sogro de Anás, que era sacerdote, porém deposto pelos romanos. Anás já era de idade, ele era sogro de Caifás, mas eles tinham um respeito muito grande por Anás. Apenas por uma questão política, os romanos depuseram Anás naqueles tempos, e Caifás então era o sumo sacerdote naqueles dias. O verso 12 então informa que eles prendem Jesus, eles maniatam Jesus, eles amavam Jesus e levam Jesus até o sumo sacerdote. E o fato, meus irmãos, deles levarem então Jesus primeiramente para Anás, que não era oficialmente, né, o sumo sacerdote, pode estar relacionado obviamente com o seu prestígio. Anás de fato tinha muito prestígio. Anás, diz os historiadores, que ele era um sacerdote de muito poder adquirido por força, poder adquirido por negócios ilícitos, por várias negociações, poder que ele adquiriu com o passar do tempo. Ele era um homem realmente poderoso, mas ele não tinha poder para se opor ao domínio romano. Os romanos nisso interferiram. Nós queremos como sumo sacerdote, não você, nós vamos colocar o seu gênero. Uma forma política de coordenar, né, de ordenar uma nação. Muitos estudiosos também
eles destacam, meus irmãos, essa cena, né, esse ato, desse movimento de Jesus a Anás, que não era o sumo sacerdote, e todos esses movimentos, muitas irregularidades desse julgamento de Jesus Cristo. Primeiro que, pela lei deles, né, o sinédrio, ele não podia se reunir à noite, nem a pena de morte ela poderia ser dada ou declarada no mesmo dia do julgamento. Eu vou ver mais no final, porque vai chegar nesse ponto. Jamais poderiam esbofetear, né, uma pessoa que estava em julgamento. E isso vai acontecer também. João adiciona aí, faz uma observação. Vocês estão acompanhando, meus irmãos, que eu não estou refazendo a leitura, mas bem no começo aí, né? O apóstolo João, ele vai adicionar uma observação que Caifás disse que era necessário que um homem morresse pelo povo. Ele está lembrando aqui o que foi dito lá atrás. Caifás disse lá em 11:50, né? Capítulo 11, versos 49 e 50, que era necessário que alguém padecesse pelo povo. Quando Caifás diz isso, João já interpreta automaticamente como uma profecia. De fato, um homem morreria pelo povo. Porém, Caifás, quando diz isso como sacerdote, ele diz que é melhor que um homem morra pelo povo do que todos nós soframos algum tipo de afronta dos romanos. Mas ele estava já a serviço de Deus. Percebe como Deus não perde o controle? Que a cruz, todo esse sofrimento, que a gente às vezes fala que sofrimento terrível, mas tudo está, meus irmãos, no controle de Deus. É o cálice que Deus não se permitiu passar ao seu Filho Jesus Cristo. E aí então, nos versos 15 ao 18, a gente tem os primeiros momentos de Pedro após a prisão de Jesus Cristo. Pedro estava com medo, meus irmãos, mas ele devia estar alimentando, e aí é uma pressuposição, né, uma imaginação nossa, ou minha, né? Talvez Pedro ainda alimentasse naquela caminhada ali para Jesus, porque não cita outros discípulos, apenas Pedro, possivelmente João, que é chamado aí o outro discípulo. Talvez ele tivesse no seu coração alguns desejos sinceros, quem sabe de alguma forma poder ainda interferir nesse negócio, poder ainda libertar Jesus dessa maldição, dessa prisão injusta. Ele talvez alimentasse isso. Eles não haviam, meus irmãos, os discípulos, de uma forma bem, na sua totalidade, eles não tinham compreendido ainda que tudo isso estava dentro do plano de Deus. Isso é óbvio, a gente lê nos evangelhos, que eles não entendiam que Deus estava fazendo essas coisas para livrar o homem do seu pecado. O plano de Deus era um plano universal e de alcance futuro, mas eles não enxergavam dessa forma. Em Mateus 16, logo após afirmar que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, Pedro fez isso. Depois que ele faz essa afirmação, ele confronta Jesus, dizendo que jamais Jesus sofreria nas mãos dos sacerdotes e dos escribas, ou mesmo jamais Jesus seria morto e ressuscitaria. Essa fala de Pedro, depois que ele falou: tu és o Cristo, o Messias, o Filho de Deus vivo. Mas você jamais vai morrer dessa forma, jamais vai ser preso pelas mãos de um sumo sacerdote. Pedro está falando na sua confiança, Pedro está falando nos seus méritos. Portanto, Jesus, o Filho de Deus, naquela mesma ocasião, ali no capítulo 16 de Mateus, Jesus repreendeu Pedro por ter se oposto aos propósitos de Deus que Pedro não estava entendendo. E Jesus é duro com Pedro naqueles dias, naquele momento. Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Você está pensando como um homem mortal, você está cheio de planos,
Você não está caminhando comigo. Você já criou os seus planos, as suas formas, seus jeitos. Arreda, Satanás. Uma expressão muito pesada, mas oportuna. É assim mesmo que estava isso que está acontecendo, por certo, com Pedro. Mateus 16, 21, 23. Mas aqui em João, um pouquinho mais atrás, 13, 36, que eu falei agora há pouco, Pedro também faz uma afirmação de que seguiria Jesus e por ele, por Jesus Cristo, daria a sua vida. Jesus então respondeu para Pedro naquele momento o seguinte: jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Jamais cantará o galo uma vez antes que tu me negues 3 vezes. Aí o verso 15 aqui nosso diz que o outro discípulo, e aí possivelmente João, não vou entrar em detalhes, mas o João, o evangelista, o discípulo amado, e ele tinha acesso ao pátio interior por ser conhecido do sumo sacerdote. Essa expressão usada aí, ele era conhecido. O sumo sacerdote, não sabemos se Anás ou Caifás conhecia João. O que vias, não sabemos. Alguns disseram até que pode ser que a família de João fosse fornecedora do peixe ali de Sinédrio. Sinédrio era muito grande, muitas pessoas importantes ali. Então, pode ser que seja fornecedor, pode ser outros caminhos, né? Esse outro discípulo, então, ele permite, ele consegue com que Pedro, ele também pudesse ficar no cercado interior, que fazia parte ali do local do Sinédrio, onde ele estava. Os outros evangelhos fazem uma observação interessante, que Pedro não estava perto de ninguém, ele estava como escondido. Então, eles acompanhavam tudo à distância. Sabe aquele negócio, cara, o povo está lá na frente, ele corre mais uma quadrazinha, se esconde na parede, aí anda mais um pouco lá, ele também anda mais um pouco aqui, se esconde, e João vem até ele, quando ele, pode entrar, não há uma permissão para que você possa entrar a parte interna. Interessante então nós pensarmos aqui, meus irmãos. Pedro nem imaginava que estava vindo pela frente, nem sabia de nada, e de forma, né, alguma. Mas é importante que Deus, pensarmos que Deus lapida seus servos a partir de suas atitudes certas ou erradas. Deus vai usar seus erros e seus acertos de alguma forma para que ele seja glorificado. Deus permita que a gente entenda isso. Deus permita que nossa mente e coração seja aberto para que Deus possa usar isso. Deus possa nos lapidar, principalmente, meus irmãos, nas coisas difíceis, nos nossos tropeços, a gente possa ver o que Deus tem para nós nisso tudo. Pedro então foi privilegiado em acessar aquele lugar interior, mas, meus irmãos, da mesma forma, por uma ironia, a própria mulher que cuidava da portaria. Uma coisa que a gente logo pergunta, uma mulher, mas ali não era o templo, provavelmente era o local, como eu disse, onde o Sinédrio se reunia, era uma porta de entrada. A própria mulher que cuidava daquele lugar, daquela portaria, ela já o identificou como sendo possivelmente um dos seguidores de Jesus Cristo. Ah, que bom que quando a tua feição, os teus jeitos te denunciaram, que maravilha o dia que alguém chegar diante de você e falar: você é um servo de Deus, o que você está fazendo aqui? Não é lugar de crente, não. Como que você sabe que você é um servo de Deus? Que bom se Deus assim nos revelar, né? E nos corrigir nessas questões. Algumas características em Pedro denunciava ele como tal discípulo de Jesus. Talvez os olhares, rápidos movimentos, nervoso, tentando localizar alguma coisa especial, quem sabe o mestre. Lucas diz que eles o identificavam pelo sotaque, como sendo galileu, sotaque diferente. Então você é galileu, você é um deles. Não podemos especular em cima disso. Mas ela perguntou se ele era um dos discípulos. Ela identificou de alguma forma, achando que era, quase com certeza, de prontidão, sem possivelmente até pensar na resposta, em mais nada, uma segunda via, e para se livrar desse incômodo, ele respondeu que não era um discípulo de Jesus. Aí os versos 19 e 24, a cena vai voltar lá para dentro, novamente para Jesus,
agora diante de Anás, deixa Pedro lá fora, ele está se aquecendo, né? Os evangelhos colocam alguns detalhes, os outros evangelhos, João não vai colocar esses detalhes de alguns movimentos de Pedro lá fora, mas João volta lá para dentro da cena, volta lá para Jesus, junto de Anás ainda, o sumo sacerdote que não exercia a função naqueles dias, mas tinha muita autoridade. E o sacerdote queria que Jesus falasse sobre os seus ensinos a seus discípulos. Olha que coisa interessante. Fale como é Pedro. Não foi assim que ele perguntou. Fale quem são os seus discípulos. Como são eles? Como é essa sua igreja? Como é esse seu povo? O que eles fazem? Como é que eles vivem? Quais são os costumes deles? Como é que eles tratam as pessoas? Como que é a família deles? Sei lá o que ele perguntou. Ele queria interrogar Jesus, de alguma forma, poder pegar Jesus em algum tropeço. Queria encontrar alguma falha para poder acusar Jesus. Então todo o processo desse julgamento, ele estava cheio de falhas, como eu disse, cheio de mentiras, culminando, com certeza, meus irmãos, a gente vê na palavra de Deus isso, com a arrumação de 2 falsas testemunhas para decorar. Em Mateus a gente encontra isso, Mateus 26, afirma que todo aquele sinédrio, procuravam um depoimento falso contra Jesus, mas não encontravam nada, até que encontraram 2 pessoas que vão fazer uma acusação contra Jesus. Né? Quando as pessoas querem acusar alguém, elas têm poder, elas conseguem provas, né? De alguma forma, mesmo que não sejam verdadeiras. Jesus, de uma forma sábia, diz que todo o seu ministério foi amplamente claro, não foi nada escondido. Ele ensinou no templo, diante de muitas pessoas, na sinagoga ali da Galileia, templo de Jerusalém, sinagoga da Galileia. Eu ensinei abertamente, eu entrei, eu falei, todo mundo me ouviu, quem quis me ouvir, me ouviu. Por 3 anos, então, ele ensinou publicamente. E se houvesse algum erro doutrinário que o acusasse diante da lei de Deus, aos seus acusadores, os ouvintes de Jesus poderiam testemunhar contra ele. Chama meus ouvintes. Por isso que eles procuravam e não conseguiam, porque todo mundo sabia que nele não havia condenação, não havia erro, não havia pecado, não havia culpa. Essas pessoas que ouviram Jesus seriam as mais apropriadas para apontarem dedo para ele. Se alguém quer saber como eu sou, ou como um de vocês é, talvez a igreja seja um bom lugar para se perguntar também, ou a família, vai ser sempre nesses lugares, ou alguém com quem se convive. Deveria então perguntar para elas, para essas pessoas. E isso então os guardas, ele profere um golpe em Jesus, um soco no rosto de Jesus Cristo, insinuando que Jesus desrespeitou a autoridade do sacerdote. Alguém disse que possivelmente esse soldado desejava uma promoção. Ele nem podia fazer isso. Mas se eu golpear esse homem aqui, o meu chefe vai me dar uma promoção, né? Não podia fazer isso. Isso era proibido. Mas não houve uma palavra em contrário por parte do sacerdote, porque na verdade, meus irmãos, onde há injustiça, essas coisas são apagadas, né? Essas coisas não prevalecem. Mas João estava vendo tudo. João foi alguém que viu, ele acompanhou de perto. Então, meus irmãos, Jesus olha para aquele guarda e fala: olha, se eu falei alguma mentira, mostra que eu falei alguma mentira, prove. Mas se eu não falei, por quê? Me agrediu. Isso foi injusto. Então, se Jesus fala assim, a própria lei de vocês não permite isso, não adiantava, né? Eles iam achar um parágrafozinho lá, bem pequenininho, e com duplicidade de interpretação, ou triplicidade, que usariam para isso. Então, meus irmãos, do verso 25, agora Jesus então, ele está preso, amarrado, está diante de Anás.
e sendo agredido indevidamente. Aí, né, os apóstolos, os outros escritos, os outros evangelhos vão falar desse momento em que Jesus ele é enviado para junto de Caifás. Anás faz o seu relatório, eles concluem o seguinte, não o evangelho, mas os estudiosos, que nesse período em que Caifás está interrogando Jesus, como se enchendo a linguiça também, para que Sinédrio, que são 72 líderes, pudessem se reunir rapidamente com agora Caifás, e agora eles poderem prosseguir com o julgamento de Jesus Cristo. Eles vão ter que dar o veredito final, esse julgamento por parte dos judeus. Precisa de todo o Sinédrio, para mostrar que houve uma justiça. O Sinédrio precisa se reunir e dar esse veredito. Então, Anás está ali interrogando Jesus. Há interesse em ouvir o tropeço de Jesus, sim, mas também há um tempo que precisa para que o Sinédrio possa se reunir, todos eles, para que de fato possam promulgar mais adiante a culpa de Jesus Cristo. Como os dois relatos estão caminhando em paralelo, né? Pedro e Jesus Cristo, mas com comportamentos bem diferentes, porque lá dentro Jesus está preso, ele está sendo induzido a confessar uma culpa que ele não tem, e ele vai responder com a verdade. E aí, lá fora, está uma pessoa chamada Pedro, né? Pedro, que tem culpa de ser pecador, mas um homem livre, um homem que está no meio das pessoas, e ele está sendo interrogado por uma porção de pessoas ao seu redor, como a gente percebe aqui no Evangelho, e protegendo-se, respondendo com mentiras. Mostra bem quem somos nós, um pouco de quem somos nós como seres humanos, sobre pecaídos e Deus, né? E Deus como verdadeiro Senhor. Então, com esse julgamento arranjado de Jesus andando, né, em curso, no pátio externo, a cena retorna então para Pedro, do verso 24, no final, do verso 24 e 25. Ele estava, aliás, do verso 25 em diante, para fechar até o 27. Pedro estava lá agora diante daquelas pessoas e nem imaginando, já deu uma primeira resposta negativa, agora ele nem imaginava o que viria na sequência. Ele estava aquecendo com as pessoas ali em torno da fogueira, estava fazendo muito frio, a palavra diz isso, e alguém olha para Pedro e novamente faz a pergunta que por certo Pedro não queria ouvir, ele detestava ouvir alguma coisa assim. Você, porventura, é um discípulo de Jesus Cristo? É no verso 25, a segunda vez. A resposta foi a mesma dada à porteira quando estava entrando para aquele lugar. Foi bem curto, né? Bem objetivo. Não sou. E quando Jesus usa nos versos 1 até o 11, que eles chegam diante dele, ele me pergunta: vocês estão procurando quem? Procuramos Jesus, né? Eu sou, ou sou eu. Essa expressão Eli, né, do grego, ela tem muito sentido, muito significado, porque o eu sou é uma identificação que a gente pode assemelhá-la em muitos casos à mesma identificação de Deus lá diante de Moisés. O eu sou, eles estão dizendo, afirmando, né? Eu sou, mas eu sou o Deus que está diante de vocês. E é nesse momento que alguns não, que os guardas eles caem por terra. E aqui Pedro faz exatamente o contrário, né? Não sou eu não sou essa pessoa. O Evangelho de Lucas ele refere-se a esse momento, a esse segundo momento, dizendo que Pedro protestava. Então, Lucas foi mais um pouquinho minucioso, afirmando que não era ele,
Não sou eu, não sou eu. Por que vocês me perguntam? Por que vocês insistem? Não sou eu não sou o discípulo. É duro, né? O certo, você tem que estender esse tipo de resposta. Pedro estava procurando se proteger, manter-se permanente ali, mas protegido, sem nenhum tipo de perseguição. Será que na mente de Pedro não poderia, quem sabe, num ato de bravura, em algum momento de distração, sequestrar Jesus das mãos dos guardas e levá-lo para fora de Jerusalém e fugir, como muitas vezes Jesus conseguiu driblar, né, seus perseguidores? Será que passava na mente dele essas coisas? De certa forma, ele estava desejando defender Jesus, porque quando Jesus é preso, ele corta a orelha daquele soldado. Corta com uma faca, quase com um canivete. É o que ele tinha, né, de melhor arma naquele momento. Mas ele está protegendo, querendo proteger Jesus, esquecendo que ele necessita, de fato, de proteção. Talvez ele simplesmente queria que o negócio se encerrasse, Jesus fosse solto, liberto, e eles pudessem voltar tranquilamente, então, às suas realidades antigas. Mas a realidade mesmo é que ele ainda não perceberam as advertências de Jesus, de que seria preso, seria crucificado pelos pecados de Pedro e de todos os homens. Para Deus, meus irmãos, havia um único propósito nisso tudo: a cruz da redenção. É isso. Jesus estava indo para a cruz da redenção. Mas para Pedro, a redenção de Israel só se daria com o Messias vivo. Pedro precisava de Jesus vivo para eles conseguirem estabelecer o reinado ali em Israel, o trono de Davi fosse ressuscitado. Jesus morto perde a graça. Tudo acaba no meio do caminho na mente de Pedro. Só que as coisas não estão favoráveis aos ideais de Pedro, seus planos, sejam eles quais forem. E aparece uma terceira pessoa em cena que vai lhe fazer a mesma pergunta dos dois anteriores, esses versos 25 ao 27. E as conversas estão crescendo, os murmúrios, zum no meio das pessoas ali. Só que agora a coisa parece mais séria, porque o homem que pergunta é parente daquele que Pedro havia cortado a orelha, soldado chamado Malco, que ninguém. Jesus faz o quê? Ele gruda a orelha. Mas o parente desse homem viu. Eu te vi lá, né? Só pode ser você. Agora, meus irmãos, estava difícil para Pedro naquele momento ali. E é difícil alguém esquecer a face de uma outra pessoa num incidente como esse. Não foi apenas um olhar, um oi ou uma apresentação, né, informal. Foi de fato um acidente que aconteceu, um ataque de Pedro. Pedro estava então apavorado pela possível descoberta de sua pessoa. Ele deveria cuidar de se proteger, senão seus planos iriam, né, por água abaixo. Então ele nega pela terceira vez. Apenas isso que João diz. Ele nega pela terceira vez. Mateus vai nos informar nessa terceira pergunta aí de uma pessoa, e às vezes as pessoas podem até ser diferentes, mas Mateus ele vai informar que Pedro responde praguejando mais uma vez, né? E jurando: não conheço este homem. E aí, meus irmãos, a gente precisa olhar para os demais sinóticos, evangelhos, para a gente perceber as palavras que foram ditas. O que João está omitido, que não considera importante no seu evangelho, nós vamos encontrar nos outros também. Eu não conheço este homem. Isso é muito sério, porque alguém pode falar a mesma coisa através de uma resposta, através de virar as costas, através de uma proteção de pele. Eu não conheço Jesus. Eu já falei que eu não conheço. Por que vocês estão tentando me associar a Ele? Se eu nunca fiz nada por Ele, não convivi no meio do seu povo, nem gosto desse cheiro. Então,
João escreve então apenas que o galo cantou. João não vai se preocupar em continuar a narrativa da negação de Pedro. Para João isso já era suficiente. Lucas diz que nesse momento Jesus passava preso e por certo indo para a presença agora de Caifás. Ele passava diante de Pedro, né? Jesus passava de Pedro, ele olha para Pedro. Há um olhar de Jesus então para Pedro. Diz ainda que ele se lembrou da profecia de Jesus, ou seja, que Pedro negaria 3 vezes antes que o galo cantasse. Aqui, meus irmãos, o galo ele não é o Senhor da história, muito menos Pedro, sempre será Deus, o Senhor de tudo isso aqui. Mas, para Pedro, cantar o galo levou à memória do seu pecado, da sua fragilidade, que homem que ele era, que servo que ele era, que discípulo que eu sou. Quando o galo canta, ele vai trazer à memória aquilo que o mestre falou, ficou claro para Pedro. Meu Deus, como eu sou falho. Ele não fala isso aqui, mas fala que ele chorou de uma forma amarga. Aí ele chorou, outros vão dizer que ele chorou de uma forma copiosa. Ele chorou. Acredito, não gosto de usar muito essa expressão, que possa ser choro de profundo arrependimento. Sim. Jesus já havia dito para eles com clareza que a mudança deles seria bem acentuada com os fatos que aconteceriam após a sua morte de Jesus e ressurreição, subida aos céus. Porque eles veriam tudo se completando, se concretizando. A ressurreição é o grande acontecimento disso tudo, o fortalecimento da fé deles. Mas agora estava sendo construída, estava sendo trabalhada. Essa é a fragilidade de um homem que segue Jesus Cristo e que precisa entender aqui quem ele é, de fato, e qual é o seu papel como servo de Jesus. Nós não somos salvadores do mundo. Nós temos um compromisso com o nosso Deus. Quando o galo canta, tudo se esclarece para Pedro, tudo fica muito claro. É engraçado que ele não sai correndo quando alguém pergunta a primeira vez, talvez eu sairia correndo a primeira vez então. E se uma perguntou, outros vão perguntar, está cheio de gente aqui que pode me conhecer. Mas quando o galo canta, a coisa fica feia. Que aí vem a memória dele, algo que ele não lembrava. Atinge seu coração, mostra sua culpa, por certo. Ele é um homem que negou o seu mestre. Quero concluir, meus irmãos, dizendo que esses de fato são momentos difíceis das Escrituras Sagradas, como por exemplo a passagem toda essa passagem de sofrimento, das injustiças que acontecem aqui, porque o julgamento ele é injusto, é descrito dessa forma, cheio de armações e mentiras, mas o consolo ele vai alcançar o meu e o seu coração, quando nós aprendemos que apesar de toda mentira e injustiça envolvida nesses processos, todos estavam cooperando com o plano maior do grande amor do nosso Deus para conosco. Nada estava fora do controle de Jesus, do Espírito Santo, do próprio Deus. E nesses piores momentos, por certo, Jesus não pecou. Jesus não negou. Por outro lado, nós somos muito parecidos com Pedro. Buscamos a própria justiça. Achamos que podemos melhorar alguma coisa para Deus. Pedro ele não cria que poderia em algum momento trair Jesus Cristo. Ele não imaginava que isso poderia acontecer na sua vida. Ele achava, inclusive, aliás, que era o melhor assistente de Jesus, que os outros poderiam abandonar Jesus, mas jamais ele abandonaria, porque ele disse isso. Nós não somos Cristo, nós somos Pedro. Não suportamos o menor sofrimento.
Por isso nós somos Pedro. Negamos Deus infinitas vezes. Que bom, meus irmãos, que nós podemos nos arrepender nessas infinitas vezes. Que se nós podemos representar alguém, embora nós somos chamados a imitar a Cristo, nós somos bem parecidos com Pedro. Mas nós podemos ser esse Pedro final aqui, cheio de arrependimento dos nossos pecados, quando nós tentamos nos tornar grandes e maiores do que de fato nós somos. O que diferencia então o servo de Cristo das demais pessoas? Eu estou encerrando. É que o servo de Jesus, então, ele se arrepende de seus erros, ele se arrepende das suas arrogâncias, dos seus orgulhos, ele se arrepende dos seus pecados. Assim é um servo de Deus. Então é bom quando o galo canta e nós ouvimos. Claro que ele vai cantar diferente para você e para mim, mas ele vai cantar. O cantar do galo, eu queria que você pensasse por certo a advertência de Deus pelo seu Espírito. A palavra de Deus, ela é muito clara nos seus ditos e nos seus ensinos das nossas vidas. E quando nós ouvimos, significa que nós estamos ouvindo a advertência de Deus e o Senhor está nos dando uma oportunidade de arrependimento. Deus nos ajude, meus irmãos. Louvado seja Deus por toda essa saga que é terrível, cheia de dor, mas que por ela nós obtivemos tão grande salvação. Nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por Tua palavra, por Teu Evangelho. É o Evangelho que liberta, o Evangelho, Deus, que salva, o Evangelho, Deus, que é boa nova, foi a nossa boa nova, é a boa nova, Deus, nos nossos dias, boa nova de salvação. Ó Deus, aquele que crê, Deus, no Senhor Jesus, recebe esse Evangelho, essa boa palavra, Deus, e crê, e é salvo, Deus, recebe uma alegria incontida no seu coração, recebe uma paz, ó Deus, que não há fora do Evangelho no seu coração, é reconciliado com Deus Pai, ó Deus, há uma alegria certa da vida eterna. Obrigado, Senhor, obrigado por ter morrido na cruz por nós, e obrigado porque aprendemos, ó Deus, que diante da nossa culpa, do nosso pecado cometido, nós podemos confessá-lo ao Senhor, nós podemos arrepender, ó Deus, quem sabe chorar, mas chorar, ó Deus, pelo pecado e pedir perdão e receber o refrigério do Senhor. Obrigado, meu Deus, ao Senhor toda a glória, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, após o último cântico, estamos com oração silenciosa, estamos encerrados.